Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre vida em santidade. O chamado do Senhor para todos nós, para uma vida, em santidade, que busca aquilo que é puro. Sua palavra nos diz que Ele não nos chamou para impureza, mas para santidade. Lá também em Efésios capítulo 1, verso 4, nos diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, tá aí a importância de buscarmos viver uma vida, de santidade, viver esse processo de santificação na presença do Senhor. E nesse vídeo eu quero te mostrar que vale a pena buscar a pureza. Estabelecer o seu coração não ao que a cultura do mundo diz, mas o que a cultura do céu diz. Aquilo que o Senhor planejou para você. Só que nesse vídeo eu não vou te dar uma receitinha, um manual de faça aquilo, não faça isso, pode isso, não pode aquilo. Não, mas eu quero conversar com vocês abertamente sobre esse processo de santificação, o que a gente realmente precisa saber, entender sobre santidade e até para a gente entender esse caminho que a gente precisa percorrer para crescermos então em pureza e no amor do Senhor. Amém? Para começar, algo que nos aproxima do Senhor é o nosso coração quebrantado. E o que é isso? É necessidade de Deus, entende? Tipo, Deus, eu tô aqui e eu tô nessa situação, esse é o meu estado, a minha condição, e eu preciso mudar, eu preciso de transformação, eu preciso ser quem o Senhor deseja que eu seja. Quando nós chegamos na presença do Senhor e reconhecemos isso, a nossa natureza, a nossa condição caída, má, perversa, pecadora, limitada, incompetente para fazer qualquer coisa boa, porque por nós mesmos a gente não tem um poder mágico de repente desejar o que é puro e não desejar mais o pecado. Não. Só que quando nós confessamos a nossa condição, como estamos, e nos arrependemos, nós encontramos graça e misericórdia no Senhor. E um exemplo disso é Lucas capítulo 18, que a gente vai olhar aqui, aquela parábola do fariseu e do publicano. Então vamos dar uma olhada aqui. Então Jesus conta essa parábola aqui a partir do verso 9, e daí ele diz que dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, olhando para si mesmo, falou para Deus: Deus, graças eu te dou porque eu não roubo, eu não adultero, eu não sou injusto, eu não sou igual aquele publicano. E o publicano, que não ousava nem levantar os olhos para o céu, ele colocou a mão no peito e disse: ó Deus, tenha pena de mim, me perdoa, porque sou pecador. E aí Jesus diz: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então aqui é se humilhar diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Enquanto o fariseu se exaltava, confiava no seu próprio braço, nas regras, naquilo que fazia, o publicano, ele foi verdadeiro, realmente sincero diante de Deus, sobre quem ele realmente era, pecador. O que Jesus está nos dizendo aqui é sobre a gente estar diante do Senhor sem vaidade, sabe? Sem querer dar uma de, eu posso, eu sei, eu faço, eu consigo. Porque a gente não é nada disso. Então todo aquele que se humilha diante de Deus encontrará nele graça. A gente será visto por ele, nossas orações serão ouvidas por ele e a gente será justificado por ele. E é por isso que não adianta achar que regras, costumes humanos te faz alcançar algum nível de santidade, porque não vem de nós mesmos, entende? Não vem de nós, vem dele, do sangue purificador de Cristo. E não existe nada que consiga limpar toda a sujeira do nosso coração, as nossas vestes, senão o sangue purificador de Cristo. E ao caminhar com ele nesse processo de santificação, não vai chegar um dia que a gente vai olhar e dizer: nossa, mas eu tô tão crente, eu sou tão santo em comparado a fulano, a ciclano. Também não, porque santificação não é perfeição,
mas é aperfeiçoamento de Deus, é o moldar de Deus na nossa vida com os padrões do céu. Então não é um ops, parei de pecar, não, mas é cada dia que passa eu odeio mais o pecado. É sobre ser radical com o pecado, é sobre pisar no pecado todos os dias com a graça abundante de Deus. E é porque eu parei de ser pecador? Não, ai de mim, sou o pior dos pecadores. Quem está de pé, cuide para que não caia. E quem está caído, se levante, se lave e prossiga. Mas é porque a cada dia que passa, a gente tem mais nojo do pecado. A gente tem menos prazer no pecado e mais prazer em Deus, no que pertence a Deus, menos prazer no que é mal e mais prazer no que é puro. Então, será que Deus tem comunhão com o mundanismo? Será que Deus tem comunhão com as trevas? Será que Deus tem comunhão com o pecado? Então, se eu digo andar com Ele, ter comunhão com Deus, por que eu teria que ter comunhão com as coisas que Deus não tem comunhão? Deu para entender? O que eu quero dizer é, por que meu prazer estaria no pecado e não na presença de Deus? E quando a gente fala sobre buscar santidade, a gente não está falando de viver escondido, preso, sem ter contato com ninguém, sem ter contato com o mundo. Não é sobre isso. Pelo contrário, viva, tenha prazer na vida, contemple as maravilhas de Deus, viva as bênçãos dele na sua vida. Mas tem uma coisa, esteja determinado a viver diferente, na contramão, entende? Olhando para Deus e ficando radiante, porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que olham para Deus são radiantes, ou seja, tem um brilho especial que só os filhos de Deus têm. E isso é a presença dele, é a luz de Cristo. No Salmo 101, Davi diz assim: eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. E é sobre isso. Quem está olhando para Deus não tem tempo e nem vontade de olhar para outra coisa. Piorou para aquilo que é lixo, porque Deus é bom, Deus é belo, Deus é incomparável. Faça esse acordo com seus olhos. Eu não colocarei os meus olhos naquilo que é mal, perverso, injusto. Eu não darei brechas para o pecado. Eu não me conformarei com a incredulidade, com a frieza do mundo. Eu não serei indiferente com a palavra de Deus. Eu vou olhar para Deus. Eu vou ser amigo de Deus. Eu vou andar com Deus. Lá em Gênesis capítulo 6, nos diz que certa vez Deus olhou para a terra e só viu maldade e corrupção nas pessoas. Só que Deus se atentou para um homem chamou a atenção de Deus, e ele se chama Noé. E a gente sabe a história de Noé, mas Deus viu em Noé alguém que temia ele, alguém que o buscava, alguém que estava com o coração voltado para o Senhor. E isso chamou a atenção de Deus. E conhecendo a história de Noé, a gente sabe que Noé foi fiel ao seu propósito, obediente ao Senhor, mesmo sendo zoado, mesmo sendo não compreendido, mesmo diante de um povo que estava indiferente, incrédulo com o Senhor. Mas Noé amava a Deus, e para quem ama a Deus, obedecê-lo, obedecer os seus mandamentos, a sua palavra, não é um peso, não é algo chato, não são regrinhas, entende? É vida verdadeira. Só vamos buscar a pureza amando o Senhor, sendo influenciado pela palavra, porque a palavra é a verdade que nos santifica. E esse é o lugar onde Deus deseja que estejamos, o conhecendo, morrendo para nós mesmos, para as nossas vaidades, para o nosso orgulho, para as nossas vontades egocêntricas, carnais. E eu já falei muito, mas eu falei tudo que o Senhor colocou no meu espírito para falar. E é isso que o Senhor deseja de nós, e a minha oração é para que Ele nos encontre, que Ele encontre em nós um coração adorador, que Ele encontre em nós verdade, que Ele encontre em nós fidelidade, que ao olhar para a terra Ele nos encontre, que Ele encontre comunhão. Então confie no processo de santificação, não desista. Ame o Senhor, confie na sua palavra, exerça a piedade e seja governado pelo Espírito de Deus. Não confie em você, confie somente no Senhor. E é isso, que Deus abençoe muito a sua vida. Beijo no coração e até a próxima.